Tem um filho alcoólatra e esquizofrênico. Minha mãe, bem idosa, viu um velho bebendo e dançando ao lado dele. Esse velho que ela viu bebendo estava bêbado, né? Gostaria que o Jorge me falasse a respeito disso. Eu imagino, Jorge, que tem a ver, às vezes, deve estar relacionado a uma interferência espiritual, a uma sugestão Sim. espiritual. Fala para a gente sobre isso. Como é que se dá esse processo? Na verdade, esse diagnóstico de esquizofrenia muito certamente deve ter sido dado por algum psiquiatra. O psiquiatra observou a figura do seu irmão e disse: ele tem características esquizofrênicas. Qual é a característica essencial do esquizofrênico? É o que o próprio nome do transtorno oferece. Esquizo significa dividido ao meio. Esquizo, partido, dividido ao meio. E frenia é cérebro. Então, é cérebro dividido. Duas personalidades que vivem dentro da mesma cabeça. Como se a pessoa tivesse um comportamento e, de repente, aquilo chaveasse e uma outra personalidade também se apresentasse naquele mesmo corpo. Então, existe, evidentemente, e a doutrina espírita não está para negar isso, fenômenos reais de esquizofrenia, ou seja, duas mentes que operam no mesmo corpo. Como é que é isso? Como assim duas mentes? Segundo a doutrina espírita, é o véu do passado, que está meio que rasgado e a personalidade do ontem muitas vezes invade o hoje. Então, você tem um indivíduo que toda vez que ele se aborrece, ele pode surtar e a personalidade que ele tinha em outra existência acaba se manifestando nessa relação do agora, mostrando nele como se fossem duas pessoas vivendo. Mas o que está acontecendo? É mediúnico? Não necessariamente. É o passado e o presente se misturando na mesma mente. Só que nada garante que uma pessoa que apresente sinais de esquizofrenia não seja, na verdade, médium. E que as duas personalidades que se apresentam não são passado e presente, são espíritos que se misturam com a nossa mente e promovem determinados comportamentos que a gente, mas fulano nem é assim. Fulano é tão maravilhoso, mas quando bebe, sei lá, tem dias que ele vem, parece que ele está com um demônio no corpo. E quando a gente conhece um pouco de mediunidade, a gente começa a suspeitar que isso seja um processo mediúnico, em que uma entidade espiritual, valendo-se da possibilidade de conexão mediúnica, estabelece sintonia e sugere determinados comportamentos que arrastam a pessoa a determinadas práticas que ela até nem gostaria de ter, tanto na área sexual como na área dos vícios, como bebida, droga e outros tipos de condutas, ou irritação. A pessoa em casa se aborrece, se irrita, pega de uma arma, mata uma pessoa, bate, espanca, e depois, meu Deus, o que eu fiz? Eu não consigo entender. Ela fica como que surtada e como que uma segunda personalidade assume essa pessoa. Então, nós estamos diante de um cenário em que nós percebemos que existe um processo que é a esquizofrenia, mas existe um segundo fenômeno chamado mediunidade. Se existe esse velho que foi visto ao lado do seu irmão, é bastante razoável que essa entidade tenha a possibilidade de estar interferindo no psiquismo do seu irmão. E só para complicar um pouquinho mais o que eu estou dizendo, não existem só dois fenômenos. Não existe só esquizofrenia sem mediunidade e mediunidade sem esquizofrenia. Existe, e muito comumente existe, os dois fenômenos conjugados no mesmo indivíduo. Eu sou esquizofrênico? Sou, mas sou médium também. Então, trago dentro de mim meu passado e meu presente rasgados, convivendo na minha mente perturbada. Mas também tenho canais mediúnicos abertos em que entidades perturbadoras ou não podem acessá-lo
provocando na minha alma sofrimentos, dores, perturbações e vícios. No caso específico do seu irmão, é possível que o médico nem esteja errado, ele até pode ter traços de esquizofrenia, mas ele certamente tem também componentes mediúnicas. O que sugiro nesse caso? Procurar uma casa espírita para fazer o tratamento espiritual. Ah, mas ele não vai fazer. Mas você faz por ele. Porque se você fizer, você leva companhias espirituais melhores. E ainda que ele não se modifique, você estará mais forte para suportar os embates amargos da convivência com a esquizofrenia. Se não for possível que seu irmão se transforme e, entre aspas, se cure, você, pelo menos, terá melhores condições para enfrentar os desafios da convivência.